fim de semana a todos e todas. Mais uma vez eu aqui fazendo meu vídeo. E pelo jeito eu vou seguir falando de pintores e artistas. É uma coisa que eu gosto muito de ver, gosto de fotografia. E apesar de não ser um estudioso, eu acho que é importante destacar a vida de alguns pintores. Hoje eu quero falar de Toulouse-Lautrec. Andei pesquisando um pouquinho agora, mas é muito pouco que se tem sobre Toulouse-Lautrec. Sobre a vida dele, existem as datas. Ele nasceu em 1864, 24 de novembro. Nasceu de uma família nobre, na França. Seu pai, Alphonse Charles, sua mãe, Adèle Zoé, deixaram de herança para ele, além do título da família Toulouse-Lautrec, supostamente uma enfermidade, uma doença congênita, porque os dois eram primos. Eram primos, irmãos, e na família nobre, para manter dentro da família a nobreza, os títulos, era comum o casamento consanguíneo. Isso é uma suposição. Existem outros relatos que falam que ele, aos 14 anos, quebrou um fêmur e aos 15 anos quebrou outro. Supostamente as duas coisas estão vinculadas, uma fraqueza óssea nas extremidades. O fato é que ele não desenvolveu os membros inferiores, não desenvolveu as pernas e ficou anão, com uma certa dificuldade de caminhar, media mais de 1,52 m. Isso deve ter marcado profundamente a vida dele, mas não existem relatos, pelo menos eu não cheguei a ver no momento, não li nenhuma biografia mais detalhada da vida dele, de como isso marcou. Mas ele é um personagem, é um artista bastante retraído. Ele parece que tentou universidade, tentou outros caminhos, mas com curta idade ele já se enveredou pela pintura. Isso mais ou menos 17 anos, ele começou a aprofundar na pintura, esteve participando de um estúdio em Paris, se mudou para Paris, esteve participando de estúdios e conheceu Van Gogh, conheceu Émile Bernard e entrou para essa turma. Convivia com essa turma de boêmios daquela época, do final do século. Nessas andanças também ele conheceu o Moulin Rouge, começou a frequentar o cabaré. Tudo indica que ele não tinha problemas econômicos, né, de sustentar uma vida assim, de frequentar cabaré. E ele se dedicou a pinturas e a retratar a vida boêmia da França naquela época. Seria importante, né, saber, talvez eu vou buscar filmes, ou ver o que tem, vou tratar de ler a biografia dele, como ele se sentia naquela época. Ele retratava a intensa vida noturna, e tomava os seus golinhos de absinto com conhaque. Inclusive dizem que ele inventou a bebida terremoto, que era a mistura do absinto com conhaque. A fada verde, que diziam do absinto, né? Que era uma bebida que supostamente tinha poderes alucinógenos também. Era um teor alcoólico muito elevado, tanto é que o absinto é proibido em vários países. Mas ele se dedicou com essa turma a pesquisar as questões da pintura, se tornou um impressionista, ou pós-impressionista, e inaugurou o que se chamaria o Art Nouveau posteriormente, uma nova forma de abordar a pintura. Ele tinha características assim, de cores bem fortes, amarelo, vermelho, verde, cores primárias, chapadas, não usava sombra e pintava muito o movimento intenso das noites, principalmente do Moulin Rouge, que ele frequentava. Essas características dele foram uma novidade
E a pedido do pessoal do Moulin Rouge, ele começou a pintar cartazes, e foram um sucesso os cartazes dele. Ele começou a pintar os cartazes das dançarinas de Cancan, né? Que foi uma das mais famosas dançarinas, que ele pintou muito essa dançarina. Era uma pessoa de temperamento forte, muito ousada na época, e existe, né, pesquisando, existem várias fotografias dela nua, e ele pintava a Lagole dançando freneticamente. Também pintou muito Jeanne Avril. Essa Jeanne Avril parece que foi uma amiga especial dele, e não encontrei referências mais detalhadas, mas ele vivia nesse ambiente e pintava também o cotidiano desse ambiente. Ele não só pintava as danças, mas como ele pintava a vida dessas pessoas. E era uma vida contraditória. Dentro de toda a ebulição, ele pintava essa alegria falsa dos cabarés, né? Mas ao mesmo tempo pintava as fisionomias e o sentimento que tinham as pessoas. Seguramente ele foi uma pessoa muito intensa de sentimentos, né, que ele tentava amortecer, tanto nas pinturas, tanto na vida da boemia, quanto no álcool. E isso fez com que ele tivesse uma vida relativamente curta. Pintou, deixou uma obra que alguns dizem 1.000, outros dizem 2.000 quadros. Parece que tem registrado 700 e tantas obras dele registradas, pinturas a óleo, mais de 300 litografias. Ele era o cara que fazia toda a publicidade e inaugurou esse estilo de publicidade de cartazes na arte e no mundo. E várias gravuras e desenhos também. Até hoje, a pintura de Lautrec é admirada pela sua expressão de cor, de movimento e das sensações que ele mostra da vida na boemia. Podemos julgar com os olhos atuais, talvez, as características da vida dele, mas seguramente ele não aceitou a vida da nobreza, aceitou uma vida limitada, uma vida que não tinha sentido, só pela propriedade e dinheiro, e partiu para ter uma vida intensa com as pessoas que ele reconhecia e queriam descobrir esse lado mais efervescente da vida, esse lado mais dinâmico, esse lado da paixão, dos sentimentos. Seguramente ele não teria sido feliz de outra maneira. E nos poucos anos que ele teve de vida, é certo que ele deve ter encontrado emoções muito fortes e muito positivas. É isso. Muito obrigado.